Muito boa noite. Eu vou dividir a palestra em duas partes, conforme o título: o caminho das virtudes e a educação dos filhos. E a primeira palavra que eu quero destacar é caminho. O Igor e a Samira fazem parte do meu caminho de educação, de formação, de conscientização da minha vocação como filho de Deus, como marido e como pai. E também como educador nesta ordem de hierarquia: filho de Deus, marido, pai e educador. Deus, família e trabalho. E dentro da família, marido e pai, nesta ordem. Hoje eu almocei com o padre Milton Ferreroni, alguns talvez o conheçam, que também, junto com eles, foi absolutamente decisivo nesta obra que eu estou escrevendo da minha própria vida. Eles me inseriram no caminho das virtudes, que não quer dizer que eu já seja virtuoso, mas que eu busque a virtude diariamente com a minha própria vida, em todos os âmbitos da minha vida. Porque foi exatamente isso que propôs São José Maria Escrivá, num livro chamado exatamente Caminho. Os primeiros cristãos na igreja primitiva, nos Atos dos Apóstolos, chamavam o movimento nascente da igreja de caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando lhe perguntaram: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Tomé lhe pergunta: quem vê o Pai vê a mim. Tanto tempo estás comigo, Filipe, e não percebeste isso? E depois, Tomé lhe perguntou: mostra-nos o caminho, então. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o caminho é o próprio Deus feito carne, o nosso caminho é um caminho de perfeição. Como lembra também um título de um livro importante, que eu refiro no meu livro, chamado O Caminho das Virtudes, que é o livro de Santa Teresa de Jesus, O Caminho da Perfeição. Então, se o nosso caminho é um caminho de perfeição, nós só vamos atingi-la em família, em comunidade. Ninguém é capaz de se autoaperfeiçoar plenamente. Por isso que nós precisamos de luzeiros, como o Igor e a Samira não só foram, mas são para mim. Porque a luz é a luz de Cristo, que reluz neles, em mim, e reflete em cada um dos cristãos. Por isso que o ponto 1 de Caminho, o começo do livro Caminho, diz: ser útil, deixa rastro, ilumina com a chama do amor, apaga o rasgo viscoso dos semeadores impuros de ódio. E para isso, o título desse capítulo é caráter. Para isso é preciso ter virtudes. Então, o caminho das virtudes é o caminho da perfeição cristã, que exige modelos. E os nossos filhos só serão virtuosos e perfeitos, neste sentido, se os pais estiverem buscando a perfeição com a própria vida. Então, o primeiro argumento é esse: se vocês querem educar os filhos nas virtudes, é preciso que vocês estejam no caminho das virtudes. Não dá para dizer assim: vai lá para o Luzeiros ter aula de virtude. Vai lá para o Luzeiros aprender e depois me conta, que vou ver futebol aqui. Não, a grande, digamos assim, revolução dos colégios de educação personalizada, como Luzeiros e como o Colégio Mirante, em Belém, do qual eu faço parte, como pai e formador dos professores, é exatamente a formação dos pais. E essa palavra é extraordinária: formação. Eu lembrava, passando ali pelo Colégio Santa Cecília, que eu estava aqui em Fortaleza em outubro de 2014, na eleição presidencial, e nós fomos lá votar e justificar, nós estávamos de Belém, porque eu vim aqui receber formação, porque o Igor me formava, porque uma conversa com um cristão mais consciente, mais maduro, é formadora, quando a gente é dócil e quer aprender. E, ao mesmo tempo, o pai é formador, mas ele precisa de formação. Mas, repito, como Filipe, qual é o caminho? O caminho é o caminho da perfeição, é o caminho de Deus. E isso assusta.
Isso assusta porque a gente pensa, nossa, mas eu não sou santo, eu não vou, porque não quer. Porque a irmã de Santo Tomás de Aquino lhe perguntou o que era preciso para ser santo. E a resposta foi, querer. Querer. Porque a gente tem o caminho sacramental muito concreto, e a gente tem na tradição da igreja uma rica teologia, antropologia, psicologia, pedagogia, que o Victor Garcia Holtz, no século XX, organizou, propondo uma educação personalizada, que significa exatamente considerar cada ser humano uma pessoa, criada a sua imagem, criada a imagem e semelhança de Deus, que é perfeito. Ora, se nós somos criaturas de Deus, nós temos Deus como causa e finalidade, como alfa e ômega, dele viemos e para ele voltamos, e temos uma experiência de aperfeiçoamento gradual no uso adequado da nossa liberdade. Então, o caminho das virtudes é um caminho de perfeição. A perfeição depende de ter como foco fundamental Deus, e isso se reflete na educação personalizada, no pilar transcendental, que arremata os 5 pilares da educação personalizada, dando uma finalidade, dando uma forma geral. Por isso que a virtude da caridade é a forma das virtudes, e é o fundamento de todas as virtudes, porque se a gente não aprender a amar de um amor profundo, de um amor que supera a morte, de um amor capaz de sacrifício, de um amor que é doação, que é entrega, de um amor que é incansável, de nada adianta todo o resto das virtudes. Caminho das virtudes. Portanto, é o nome de um dos meus livros, o penúltimo, é o nome, caminho do livro de São José Maria, que me motiva, que motiva certamente muitos do Colégio Luzeiros, certamente o Victor Garcia Holtz, que é o mentor da educação personalizada no século XX, que considera, portanto, a pessoa humana como sendo voltada à perfeição. E eu estou te falando do Igor e da Samira e do Padre Milton, não apenas como agradecimento público da importância que eles têm na minha vida e que me deixam muito comovido de estar aqui, é muito emocionante do ponto de vista pessoal, além de rico do ponto de vista profissional, mas porque os pais têm que ser os grandes educadores e protagonistas da educação dos filhos. Porque eu estou aqui para ministrar um curso de imersão católica na Bíblia. Eu passei a estudar a Bíblia por 2 motivos. Primeiro, porque como estudioso e professor de filosofia e teologia, eu precisava mergulhar na Sagrada Escritura e relê-la com atenção, estudando. E rezando com a Bíblia e conhecendo cada vez mais a Bíblia. Esse é o primeiro motivo. Mas por um segundo motivo, eu comecei a ler as histórias bíblicas para os meus filhos. E eu comecei a perceber que eu não as tinha na ponta da língua. Que eu confundia Davi e Salomão com Sansão e Dalila, com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó. E, de repente, eu percebi que eu precisava contar para os meus filhos melhor as histórias bíblicas do que os livrinhos didáticos por aí, que normalmente não são bons, infelizmente. Porque a Bíblia também tem a linguagem simples das crianças. Por isso que Jesus conseguia falar para as crianças e dizer, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que se fazem como elas, que são simples, dóceis. E as histórias bíblicas, por mais complexas que sejam, e algumas, obviamente, não são recomendadas para menores de 18 anos, envolvendo questões mais adultas, por assim dizer, como a sexualidade, o incesto, o adultério, o homicídio. Por outro lado, existe uma infantil mensagem de que nós somos filhos de Deus e temos que confiar incondicionalmente em Deus, como a criança confia no pai. Então, vejam, eu poderia dizer, que pena que o Brasil não tem boas editoras com edições adequadas de Bíblia para crianças. Que pena. Que pena que a catequese da esquina não é boa. Puxa, tomara que a professora de ensino religioso seja boa para que o meu filho seja... Eu vou depender das editoras brasileiras, da professora? Não, eu tenho que ser o principal formador. Se eu quero que os meus filhos saibam da Bíblia, eu preciso saber da Bíblia. Eu não posso lamentar, que pena, a Maria não está sabendo muito bem a Bíblia. E tu? Não, eu também não, mas... Porque eu não tem sentido. Se eu quero que a Maria seja esportiva e goste de esporte, eu tenho que praticar esporte com ela.
ou mostrá-la, ou incentivá-la. Se eu quero que a Maria toque piano e goste de música, eu tenho que pelo menos ouvi-la. Não é só matriculá-la numa escola de música e esperar e torcer. Ou seja, como um jardineiro que rega, que poda, que planta as sementes, o pai precisa incentivar e formar as virtudes. E, portanto, entrando na segunda parte da palestra, que é o centro, a educação dos filhos nas virtudes, neste caminho das virtudes, exige que os pais estejam atentos a quais são as virtudes humanas fundamentais. E qual é a vocação e o propósito geral da vida. Porque, vejam, eu comecei falando de obra. Anteontem, nós lançamos o primeiro livro da Laíse, minha esposa. E eu também estou muito feliz com isso, porque participei da confecção do livro em todas as suas partes, em todos os seus momentos. E, como uma parteira, precisei arrancar o menino do ventre, porque não queria sair. Precisei ajudar, como se fosse a imagem do parto, porque o livro é um filho, e exige um tempo de maturação, e exige um momento em que ele está pronto, ele precisa ser expelido, por mais doloroso que seja. E eu tomei a dianteira e falei, a gente tem que publicar. Ah, mas eu não tenho tempo. Se for esperar o tempo, né? Como São José Maria Escrivá dizia, ora, se tem uma coisa para fazer, dá para quem não tem tempo. E aí ele vai resolver. Agora, se você disser assim, não, eu tenho todo o tempo do mundo, deixa eu fazer. Não, eu não vou dar para você. Porque se você tem todo o tempo do mundo, você tem tempo sobrando, tem alguma coisa de errado com o seu ócio. E eu mesmo, sem tempo, priorizei uma obra. E vejam que interessante pensar. Eu reforcei, procurei ajudá-la a publicar o livro, porque ela tem vocação intelectual, porque ela tem argumento, porque ela escreveu. Só precisava aparar as arestas, organizar, editar, dividir, nomear, escolher a capa e prefaciar. Eu fiz isso em 3 meses. O argumento é dela, ela é a autora. Então, a vida é um livro. A vida parece um pouco clichê isso, mas não é. Nós estamos escrevendo um livro, cujas páginas, cujas palavras, cujos argumentos estão sendo lidos em tempo real por Deus. E quando nós morrermos, nós vamos acabar esse livro, nós vamos dar o ponto final neste livro. Que livro nós queremos ter escrito? Ah, mas ninguém vai ler. Não, uma pessoa vai ler. Uma pessoa trina vai ler, que é Deus. E a consciência de que nós escrevemos uma obra, a consciência de que nós temos uma autoria, é exatamente a consciência da hierarquia dos valores na nossa vida. Qual é o capítulo mais importante do nosso livro? Qual é o enredo fundamental da nossa existência? Qual é o sentido da nossa vida? O Igor e a Samira estão no 6º filho. Isso é tão mais importante do que qualquer conquista profissional. Isso é tão mais importante do que qualquer... Ah, não, ele está milionário. Está com um carro importado de $500 mil. Ah, não, mas estão morando numa cobertura. Ora, tudo isso pode ser bom, isso tem seu valor, mas tem um valor num contexto. Vocês estão buscando a santidade, e tem mais, construindo um colégio. Depois da família, o que há de mais importante? Eu recebo muitos convites, e o meu assessor sabe que eu tenho 2 convites que eu tendo a aceitar, que já estão previamente inclinados a serem aceitados. Que são os convites de paróquias, de igreja em geral, claro, porque Deus está no topo, e depois temas relacionados à família e escola. Porque são os mais importantes, porque são os mais decisivos. E porque eu percebo que aconteceu isso comigo. Eu me converti noivo. Eu me converti refletindo sobre o casamento, sobre o sacramento do matrimônio, olhando para minha noiva na época, a Laíse, e pensando que tipo de relação eu teria com ela. Se era uma relação meramente civil, um contrato que a gente pode resolver na esquina, ou se era algo a mais. E se eu precisava de uma terceira pessoa entre nós. Um dos livros que eu prefaciei e que foi incluído no meu último livro, Amor à Sabedoria, é um livro maravilhoso do grande Fulton Sheen, 3 para casar. Em que ele diz que o casamento é sempre trino. Marido, mulher e Cristo acima, e marido, mulher e filhos abaixo. E que se for só marido e mulher, a mutualidade não equilibra.
Uma gangorra não se equilibra. Não dá para ter o mesmo peso e o mesmo equilíbrio. E eu vejo que o que aconteceu comigo não só pode, mas deve acontecer com os outros. Porque ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Ao contrário, a gente põe a lâmpada no topo, a gente ilumina. É impossível que uma luz não aqueça e não ilumine. Por isso, todo cristão que acende no seu coração uma tocha, um fogo, ilumina e aquece, naturalmente, com os seus recursos. Se os meus recursos são intelectuais e literários, que eu palestre e escreva livros. Mas tem um recurso que todos nós temos aqui, provavelmente, é que nós somos casados e somos pais. Portanto, o mais importante da nossa vida é o amor matrimonial com a nossa esposa e a consequência natural e divina desse amor, que são os filhos. Se isso é o mais importante, o colégio tem que ser um parceiro nessa formação. Porque a gente tem uma ideia muito equivocada de educação e formação como sendo algo meramente institucional e limitado a um intervalo de tempo. Então, eu acabei recentemente meu pós-doutorado. Então, agora eu não pesquiso mais, eu não continuo mais fazendo pesquisa acadêmica, eu acabei a graduação, eu fiz uma especialização, como se fosse um intervalo. Agora eu tive filho. Então, meu filho nasceu, então eu sou pai. Sim, agora você aprender a ser pai. E cada filho, como a maioria daqui sabe, exige desafios próprios. Exige um pai com certas virtudes. Hoje de manhã no podcast, eu falava um pouco sobre a experiência no Atos Podcast, de paternidade que me perguntaram, principalmente com a minha segunda filha, Isabel. E é muito diferente a experiência que eu tive com ela em relação às outras, porque nenhum filho é igual ao outro. E isso quer dizer que a Isabel me exigiu um conjunto de virtudes que eu não sabia que tinha e que eu não teria sem ela. Porque ela as deflagrou, ela as exigiu. Assim como o Inácio exigiu as outras virtudes. E quanto mais filho, a lógica é que nós sejamos mais virtuosos, mais generosos, mais agradecidos. E lutemos mais para educá-los, para formá-los. Ou seja, a família é a grande escola das virtudes. O que significa a educação nas virtudes? Quando a gente fala de educação, a gente pensa numa virtude específica, normalmente, que é a virtude da inteligência, que nos permite conhecer o mundo. A virtude é a atualização de uma faculdade humana. Andar é uma virtude. Parece óbvio, mas um bebê não tem essa virtude ainda. E não tem sequer os meios de desenvolvê-la, porque não tem ainda o sistema psicomotor amadurecido. Falar é uma virtude. Falar bem é outra virtude. Falar com excelência, falar com persuasão, falar com entusiasmo, com clareza, com dicção, é outra virtude. Aos 17 anos, eu decidi ser professor. Eu quis ser professor, quis ensinar. Já ensinava meus amigos na faculdade. E eu fui fazer um fonoaudiólogo. Fui fazer um tratamento fonoaudiológico. Até hoje eu lembro dos exercícios que eu aprendi. Porque eu falava muito rápido, muito enrolado e não pronunciava as sílabas. Ora, o que o fonoaudiólogo me ajudou a ter é uma boa dicção, uma clareza das palavras. Assim como o estudo da retórica me deu consciência formal da argumentação para a minha profissão. O médico terá as suas virtudes necessárias. O pintor, o desenhista, o arquiteto, o pedagogo, e assim por diante. Então, as virtudes são atualizações. Eu posso falar de modo claro. Espero que eu esteja honrando e fazendo jus ao meu fonoaudiólogo, de mais de 20 anos atrás. Quem sabe ele não está me assistindo por aí. Porque de vez em quando a internet é legal por isso, né? Outro dia na praça Batista Campos, a minha professora do Cirandinha falou, eu sou sua aluna. Eu falei, não, você me ensinou a ler. Cirandinha era a crechezinha lá de Belém. Como a internet permite esses reencontros. Quem sabe o fonoaudiólogo não está assistindo. Ou seja, ele me deu consciência fonoaudiológica, que nós temos que transmitir, inclusive, aos filhos, das sílabas, dos fonemas, das consonantes, dos dígrafos, e assim por diante.
Ora, a virtude é atualizar uma potência. E há várias potências. Nós temos 3 faculdades fundamentais, que combinadas e que articuladas geram uma miríade de ações possíveis do ser humano. Mas, basicamente, nós temos uma potência que nos relaciona com o mundo material, que são as paixões, que nos atraem, são os desejos, concupiscíveis e irascíveis, que nos atraem ao mundo material. E no topo da nossa alma, nós temos a inteligência. E entre as duas, há uma faculdade que é a central para a virtude e para a vida moral, que é a vontade. Como é que funciona? Eu vou tentar ser sintético e a gente pode aprofundar, se quiserem, eventualmente, nas perguntas ou mesmo depois. Qual é a nossa diferença em relação aos animais? Os animais só têm esse primeiro extrato de instintos. Uma cadela no cio atrai o cão. Um prato de comida ou uma carne suculenta atrai a saliva do cão e ele ataca. Se ele se sentir ameaçado, ele late e morde. Ele reage instintivamente. Se ele tiver com sono, ele deita onde for e dorme. Se ele tiver com vontade de urinar, ele levanta a perna no poste e faz as suas necessidades. Ou defeca na rua. É um cachorro. A vida dele transita em torno disso. Não tem mais nada quase para ele fazer. Correr, brincar, abanar o rabo, receber carinho, dar carinho, tudo no corpo. O corpo governa a sua alma sensível, porque é só a alma que ele tem. Ele tem uma alma vegetativa, como a planta também tem. Tudo que está vivo tem alma. Alma é o princípio de vida. Então, uma planta respira. Uma planta morre. Se ela morreu é porque ela estava viva. E se ela estava viva é porque ela tinha alguma coisa animando a sua matéria. Este microfone não está vivo. A gente brinca quando tem um barulho, está vivo. Né? De onde vem o barulho de um microfone ou de um objeto tecnológico que faz coisas sozinhos. A gente vive essa transição geracional da inteligência artificial, dos androides, daqui a pouco vai ter robô falando com a gente, recebendo a gente, já tem, né? Hoje eu conversava com o Henrique, meu assessor, e tem já recursos de robôs falando com as pessoas no telemarketing sem que saibam que são robôs. Quero comprar uma passagem. Pois não, diga qual é o seu CPF, tal, qual é o seu RG. E você compra uma passagem sem saber que foi um robô que lhe vendeu a passagem. Que tem a voz humana. Isso é um futuro muito próximo. Bem, ele é programado para agir, entre aspas. Ele não age, ele não tem atos humanos. Assim como o cachorro não os tem. Bem, o dilema da vida humana é porque nós somos animais, e a famosa definição de Aristóteles de animais racionais e políticos é bastante eloquente nesse sentido, porque o nosso traço distintivo é a razão. E o que faz a razão? O que faz a nossa inteligência? 2 coisas. E eu já antecipei. O que obviamente faz a inteligência é conhecer a verdade. E por isso a gente tem todo o pilar cognitivo ou intelectivo da educação personalizada, que é aprender o português, a matemática, e a partir dessas 2 disciplinas fundamentais, que alicerçam toda a árvore do conhecimento humano, explorar as ciências humanas e as ciências da natureza. Isso a inteligência faz. É o pensamento, é a nossa massa cinzenta. Quando a gente traduz o mundo pelas palavras e contempla a verdade. É a atração que nós temos de conhecer a verdade. Se eu falar para vocês que 2 e 2 são 5, vocês repudiam essa informação. Se eu falar para vocês que um filho é mais velho do que o pai, vocês repudiam essa informação. Se eu falar que a metade é maior do que o todo, vocês alijam essa informação, porque são informações falsas. E o nosso intelecto está voltado à verdade das coisas. A verdade objetiva das coisas. Prestem bem atenção nisso. A realidade do mundo tal como ele é. Quando a gente chega no médico e o médico fala, eu acho, a gente não gosta. Eu estou pagando aqui o médico para que você me diga o que de fato está acontecendo comigo. O que se passa no meu corpo. E como curar a eventual doença ou preveni-la. Essa é a gloriosa ciência da medicina. Quando a gente constrói um prédio, a gente não quer, olha, vamos torcer para o teto não cair. Não, eu quero, por exemplo, isso a gente ri, mas eu estava fazendo uma reforma numa área e colocaram energia solar sem o estudo técnico, tem um nome
da engenharia estrutural, o cálculo estrutural, isso mesmo. E simplesmente um outro funcionário da obra disse assim, esse teto pode cair a qualquer momento. Liga agora e colocaram uns pilares para proteger. Ora, já pensou se a gente está lá, tranquilamente, e cai o teto, porque tem as placas de energia solar sobre ele? A incompetência dessa engenheira, a incompetência da pessoa que negligenciou, é como um advogado que não previu o recurso cabível para o seu cliente, e ele perdeu a causa, e foi injustiçado, porque o direito não protege quem dorme. Ele tem o direito à defesa técnica qualificada de um advogado. E o advogado, não, perdi o prazo do recurso. Porque eu negligenciei. Então, toda técnica, toda atuação profissional, seja do advogado, seja do médico, seja do engenheiro, e de qualquer outra profissão que a gente queira que os nossos filhos tenham, eles precisam qualificar o seu intelecto. E por isso a gente tem educação formal. Do português à matemática, até o direito e a medicina, ou a engenharia. Para lembrar de 3 profissões bastante importantes na nossa sociedade. Mas o intelecto, e ninguém tem dúvida disso, que o intelecto busca a verdade, que a verdade é universal, e que ela se reparte em áreas da vida. A verdade da engenharia, que é ligada à verdade da matemática. Como eu disse, tem um cálculo estrutural do peso da placa em relação ao material de que é feito o teto. Isso, para um engenheiro, deve ser simples. É mais ou menos como o elevador que tem que sustentar o peso de uma pessoa. Quando a gente entra, pessoas muito gordas, ou muitas pessoas entram no elevador, ele não sobe, porque tem um limite de peso. Como a mala. A gente quer passar com mala sendo despachada. Não, está leve. A mala tem 40 quilos de livros. Não, está levezinho. Não, vamos pesar. Não, não pesar, não precisa. Não, peso é peso. 10 quilos é 10 quilos. Né? Impressionante, eu estava em Portugal algumas semanas atrás, e ela acho que era 32 quilos. A minha mala estava com 32 quilos e 800. Eu falei, passou, né? Ele falou, não. Eu falei, não, mas 32 e 800. Ele falou, tem que ser 32.0, em português. E eu feliz, assim, passou 32.8. Não. E eu assim, sem graça, eu falei, não acredito. 800 gramas, arredonda para baixo. Não, 32 é 32. Ah, ele é um burocrata. Não, está cumprindo o trabalho dele de despachar as malas conforme o peso regulamentar. É a verdade. E se eu sou amante da verdade, eu falo, você tem razão. Aí eu tirei 800 gramas de livro e coloquei na minha bolsa. Porque senão eu teria que pagar. E a verdade econômica que vale tanto, o quilo ou a grama. Mas bem, aqui eu já transicionei propositadamente para a segunda função fundamental da razão, que vai ser a base da vontade e do amor, que é a verdade moral, que é a verdade sobre o que fazer, que vai ser o fundamento do pilar volitivo, porque a vontade se inclina ao bem, e o bem é a verdade moral. 2 e 2 são 4 é a razão teórica, é a ciência. E o fato de eu não pagar propina, de eu não subornar o funcionário da TAP, o fato de eu não dizer, não, vamos fazer o seguinte, quanto é que eu teria que pagar? 50 euros? Eu te dou 10 euros, tu deixa passar aqui. E isso já não é uma questão de peso, é uma questão moral. De eu propor a ele uma propina e dele aceitar. Não, então tá, vamos dar 10 euros que eu passo aqui a mala sem problema. É uma questão moral. Então, como eu reajo às minhas paixões, aos meus desejos, passa pelo crivo da inteligência e pela realização da vontade. E esse é o grande drama da nossa sociedade. O meu primeiro livro não acadêmico chama exatamente Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Inclusive está disponível aqui, só aqui, no Brasil inteiro, porque esse livro esgotou há alguns anos e, por acaso, ficou uma caixa de livros aqui. E eu vou revê-lo agora, depois de tanto tempo. Já tenho umas 3 encomendas dele. Crise da Cultura e a Ordem do Amor. E na crise da cultura, o que a gente tem, sobretudo, é a afirmação da verdade objetiva da ciência e, ao mesmo tempo, a negação da verdade objetiva da moral. Ou seja, uma sociedade altamente científica e tecnológica, que conhece a verdade das coisas e que leva literalmente o homem para a Lua,
mas que nega a verdade moral objetiva, ou seja, o que é o bem, o que é o justo, o que é o verdadeiro do ponto de vista moral. Ou seja, tem técnica e ciência, mas não tem uma ética. A ética é o estudo dos valores morais, é o estudo da verdade moral, de como o comportamento se adequa à natureza humana. E a melhor ética que tem, dentre várias teorias, é a da virtude, ética das virtudes, que é a ética que Aristóteles fundou na Antiguidade e que Santo Tomás de Aquino desenvolveu na Idade Média. E essa ética reconhece que nós temos capacidade de conhecer a verdade, de realizar o bem pela vontade. E para isso, isso não é óbvio. Isso não é evidente. Na tradição cristã, o motivo pelo qual o bem não é transparente e luminoso e reluzente, mas opaco e obscuro, é o pecado original. É o fato de que nós não conseguimos entender o que é o bem e, uma vez tendo entendido, realizá-lo. Isso está muito claro em São Paulo, quando ele diz que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já cometi. Quem poderá me livrar deste corpo de morte? Quem poderá me livrar desta carne que atua contra o espírito? É como se eu tivesse um animal dentro de mim, que eu tivesse que domar, mas que sou eu mesmo. Eu não posso repelir, eu não posso negar o meu corpo, porque eu sou o meu corpo. Eu não tenho o meu corpo, eu sou o meu corpo. Por isso que a educação infantil começa dos hábitos básicos, da higiene, da alimentação, do sono, da ordem, porque é o corpo que está sendo tratado, até que a criança descubra que o seu corpo é regulado pela sua alma e que, a despeito das funções inerentes ao corpo, que são, digamos assim, automáticas ou involuntárias, como o sono, a digestão ou a fome, porque eu não escolho ter sono ou deixar de ter sono, mas eu posso fazer a vigília. Eu não escolho ter fome, mas eu posso jejuar. Ou eu posso dar um pouco da minha comida que eu desejo comer a quem tem fome. Ou seja, eu sou muito mais do que os meus desejos corporais. E a nossa cultura em crise, muitas vezes, considera que nós somos simplesmente corpos desejantes, baseadas num materialismo e num hedonismo que supervaloriza os desejos mais elementares, que podem nos desumanizar quando desordenados e subvertidos. Tem gente cuja vida é baseada no desejo de ganhar dinheiro e comprar a satisfação de desejos na cama, na mesa, na viagem. Já aconteceu com vocês de serem abordados por terem filhos como... Não é nem muitos filhos, basta ter filhos. Ah, não, mas o filho vai atrapalhar a minha vida. O filho dá trabalho, o filho é caro. Nossa, eu escuto isso constantemente, tenho certeza que vocês escutam. Quem fala isso perdeu a substância humana. Perdeu o senso de humanidade. Perdeu o senso de amor, que é geração de vida, e vida em abundância. Perdeu porque está preso na animalidade. Bem, se eu sou capaz de instrumentalizar a minha inteligência para cumprir uma profissão rentável, socialmente prestigiosa, economicamente bem remunerada, e com esse dinheiro eu posso comprar vinho, cerveja, churrasco, cama, ar-condicionado, carro e turismo, que vida maravilhosa. Outro dia um amigo meu disse que vai para o Caribe. Eu olhei assim, imaginei, falei, sinceramente, é uma diversão um pouco vazia. Quando ele falou, não, vou com minha esposa. Ah, não, então é maravilhoso. Mas em si mesmo, uma rede, uma praia, uma caipirinha, uma cerveja, assim, parece que falta alguma coisa. Falta família, falta o amor, falta alguma coisa que dê sentido a esse prazer. Porque o prazer só tem sentido quando ligado a alguma coisa de superior. Quando ligado de uma coisa sublime, porque o prazer é efêmero. Então a primeira coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos é viver no tempo. E viver no tempo é estar diante da eternidade. Viver no tempo é saber que os dias não são isolados uns dos outros, que nós temos um passado, nós temos um futuro. E que no fim haverá uma transcendência para a eternidade.
Ou seja, que nós não somos animais, mas nós somos seres humanos capazes de uma biografia. Está aí a palavra que torna a metáfora de que a vida é um livro a ser escrito profunda. Se nós todos temos uma biografia, nós todos estamos escrevendo a nossa vida, porque é isso que significa biografia em grego. É a escrita da vida. É a grafia da vida, bios, de biologia, por exemplo. Ora, que vida nós estamos escrevendo? E o tempo só ganha sentido diante da eternidade. O Viktor Frankl tem uma reflexão muito profunda sobre o tempo. Ele diz o seguinte: futuro, presente, passado são 3 elementos do tempo. O futuro é um conjunto de possibilidades. Nós o prevemos, nós o planejamos, mas nem sempre conseguimos realizá-lo tal como queríamos. O futuro é um conjunto de poder ser. Pode ser que a gente se encontre amanhã. Pode ser que você vá ao curso amanhã. Pode ser que o curso seja um sucesso. Assim eu espero, assim eu preparei. Pode ser. Tudo indica que vai dar tudo certo. Mas quem sabe eu não vou adoecer, quem sabe não vai haver um contratempo, tendo que voltar a Belém, ou quem sabe você tendo um contratempo. Quem tem muitos filhos, assim, nada é garantido, né? A gente prepara para a missa das 9 e vai na do meio-dia. É assim que funciona a preparação. E chega atrasado na missa do meio-dia, claro. Chega 12h20. Quem nunca, né? Ou seja, o futuro é uma possibilidade. Então, quando me perguntam, que hora você vai para a missa domingo? Eu vou tentar das 9. Essa é a minha intenção. Mas para eu ir das 9, eu tenho que acordar às 6. E começar o glorioso trabalho de arrumar as crianças para a missa. E quando todo mundo está pronto, um faz xixi na calça, claro. Aí a gente troca esse, aí o outro já tirou o sapato, deixou na sala, enfim. Claro que é assim a graça da vida. Ora, quando o futuro se aproxima e a gente age, o Viktor Frankl diz que do poder ser, a gente se sente convocado pela vida a um dever ser. A gente sente o peso dos valores e a normatividade do que é bom. Foi o que eu senti noivo da Laís. Que eu queria sacramentar o meu amor por ela. Eu queria sacralizar, eu queria torná-lo sagrado, eu queria colocar Cristo entre nós e em nós. Eu queria um sacramento. Mas isso tem uma condição, que é a condição da graça, de lutar contra o pecado. Eu só posso amá-la se eu buscar amá-la da forma mais perfeita possível, lutando contra as minhas más inclinações. E por isso eu comecei um processo, literalmente, de conversão e de formação, que é a luta consciente contra os pecados. Mas não na negativa. Não lutar contra os pecados. Isso eu aprendi em Caminho, de São José Maria Escrivá, que eu referi no começo. Mas lutando positivamente pela aquisição das virtudes. Porque a gente tem pecados ou virtudes. Todas as nossas ações estão num diapasão de ações boas ou más. Raríssimas ações são indiferentes. Raríssimas ações são intranscendentes e não têm nenhuma repercussão à nossa vida como um todo. Raríssimas. Porque quase todas estão ligadas e interligadas na nossa agenda, no nosso dia, na nossa vida. E os atos reiterados que são bons se transformam em hábitos. E os atos reiterados que são maus se transformam em hábitos maus. Os hábitos bons são as virtudes. E os hábitos maus são os vícios ou pecados. São sinônimos. Eu sempre falo dos 7 pecados capitais porque é a forma mais didática de perceber o quanto nós somos pecadores. Eu vou falar os 7. E você vai dizendo sim, sim, não, um pouquinho, talvez, mais ou menos, sim, sim, sim. E vai dar uma média de 4, de 7. Se você for muito virtuoso, você vai ter só 2. 3. Mas é possível que você diga, não, eu não tenho nenhum deles. Se você disser isso, você tem o pior deles, que é a soberba. Pecados capitais de baixo para cima, do corpo para a alma. Primeiro, gula. Você come 3 vezes ao dia, em média, tem 3 chances de pecar por gula. De comer mais, de comer rápido, de comer uma coisa de que gosta mais, de não fazer nenhum sacrifício na mesa. Depois, luxúria.
Não preciso comentar uma sociedade hipererotizada, pornográfica, marcada pelo sex appeal na moda, com roupas sensuais e afrodisíacas, com músicas de apelo sexual a torto e a direito, novelas, filmes, que nos erotizam e nos deixam em estado de alerta, inclusive neurológico do ponto de vista sexual, superexcitados do ponto de vista sexual. Depois, ainda relativo ao corpo, a preguiça. Mas a preguiça não é só o desejo de bem-estar do corpo, o desejo de dormir, de descansar, de evitar a fadiga, como o Jaiminho do Chaves. Com certeza você assistiu isso, porque isso era um clássico da nossa geração. Então o Jaiminho é aquele carteiro que chegava na vila do Chaves e falava assim, pega as cartas aí. Por que você é o carteiro? Não, para evitar a fadiga. É preguiçoso. Chegava na bicicleta, já queria sentar, né? Não, vigor, força. E a preguiça, que tem uma dimensão física, também tem uma dimensão intelectual. Olha como isso é algo da nossa geração. Nós nos tornamos profundamente preguiçosos do ponto de vista intelectual pela facilitação do conhecimento digital. O ChatGPT responde tudo. Põe aí no ChatGPT o que são as virtudes, o caminho das virtudes. Põe, ele vai dizer para vocês. Não precisa dar palestra. Não precisa comprar os meus livros, só pergunta. Põe assim. Um amigo meu brincou e falou, adorei os teus livros, eu matei pelo título. Eu olhei o título, já entendi. Não vai ler. Preguiça. Só eu achei bacana assim, o título, Amor à Sabedoria, 500 páginas. Não, o título já me deu a ideia. E tem mais, a capa. Você leu? Não, mas eu li o título e eu vi a capa. Eu já estou no lucro, né? Poxa, eu passei anos escrevendo. Preguiça intelectual. A gente não faz nem mais um cálculo matemático, a gente põe na calculadora. O fundador da calculadora, o Blaise Pascal, dizia que não se deveria usá-la, porque é preciso exercitar a inteligência. Ora, se as nossas crianças exercitarem a tabuada, elas vão decorá-la e vão sabê-la. Agora, se não exercitarem, vai ser como um músculo atrofiado. Então, voltando para a lista dos pecados capitais, para não perder o fio da meada da relação entre inteligência, vontade e paixões, que é o fundamento, e eu quero articular isso com os 5 pilares da educação personalizada e abrir para as perguntas. Gula, luxúria, preguiça. E a preguiça tem uma dimensão espiritual. E a nossa sociedade secularizada, do bem-estar material, da abundância, da prosperidade, com iFood, com todo o acesso que nós temos, é uma sociedade tíbia. É uma sociedade assidiosa. A assídia é a preguiça espiritual, é o corpo que pesa e o espírito que não consegue alçar voos de águias e que voam como galinhas de capoeira, como diz São José Maria Escrivá nesse livro, O Caminho. Não voes como ave de capoeira, se podes erguer-se como águias. Agora, as águias têm as asas mais pesadas dentre as aves, porque elas voam mais alto. Então, os saltos mais altos exigem cruzes mais altas. Exigem esforço. E a preguiça castra o nosso desejo de esforçar e de lutar e de construir. Preguiça. 4º pecado capital. Como é que estão aí no gabarito? De 3 até agora 2,5, hein? Gula, luxúria e preguiça. Duvido. Claro, tem que ter sinceridade. Tem que buscar o autoconhecimento, a franqueza existencial. E se você acha, não, eu sou super virtuoso, eu não faço mal, olhe para um santo. Olhe para uma pessoa realmente virtuosa. Aí você vai ver, não, eu realmente, comparado com ele... Porque a gente tem parâmetros morais muito rebaixados. Por isso que a gente não quer filhos medíocres. Muitas vezes a gente tem um pacto com a mediocridade moral e fala assim, se não rouba, não mata, não tem problema. E se ganha dinheiro, está resolvido. O meu filho, eu quero só que tenha saúde e uma profissão. Pronto. E o resto, e se ele for medíocre, não tem problema. Coitado, deixa ele. Coitadinho. Sociedade vitimista. Uma sociedade marcada pela vitimização. Coitado, se ele não tiver oportunidades de vida, coitadinho. E se a economia entrar em crise? E se a política entrar em colapso? Coitado do meu filhinho. Você que está criando um cachorrinho ou um homem? E uma mulher de fibra, de valor, que luta contra os pecados e pratica as virtudes.
que seja forte, que tenha a virtude da fortaleza, a virtude da temperança, que eu vou já explicar. Então, gula, luxúria, preguiça. Depois a raiva desordenada, a ira, quando a gente não consegue conter o nosso apetite irascível pela justiça, e turva a nossa inteligência, e obscurece a nossa ação, ira. Depois a ganância, ligada à avareza, querer mais. O consumismo é uma expressão cultural do pecado da ganância. Querer sempre mais, querer outras roupas, querer... A única forma de ganância legítima é a bibliográfica. Então vocês devem comprar todos os livros disponíveis. Tem 6 livros para vocês comprarem. Não vai ser gula, e nem ganância intelectual. Nem consumismo. Ganância, querer mais, não se saciar nunca. E a gente, como tem possibilidade de pecar a todo momento, comprando, a última roupa, o último carro. A gente está aqui num shopping, né? O que é o shopping? Se não infundir desejos, muitas vezes supérfluos e desnecessários. Você passa na vitrine e fala, estou precisando desse cinto. Não, você não está precisando, você já tem um cinto. Mas a vitrine é disposta de tal modo que você fala, não, eu preciso, porque eu vejo a propaganda, eu preciso dessa camisa, eu preciso desse shampoo. Não, você não precisa, você teve esse desejo infundido artificialmente pela propaganda de massa. Será que os nossos filhos, tão vulneráveis, vão ser capazes de resistir a essa propaganda maciça de sexo, de comida, de produto, de carro, de cerveja, de mulher, de homem, de tudo, de prazer, o demônio do prazer tentando a cada instante? Será que vão ser pessoas fortes que falam assim, não, esse prazer é ilegítimo, esse prazer é desnecessário, é altamente prazeroso. Né? Hoje se fala tanto da dopamina, né? da sensação de prazer, de recompensa, o gozo pela recompensa quando a gente compra alguma coisa. Né? E depois, por fim, os 2 piores pecados capitais, a inveja e a soberba. A própria propaganda é marcada pela inveja. Nós somos potencialmente invejosos porque o nosso desejo é mimético, porque o nosso desejo é inspirado em outros. E se o nosso desejo é inspirado em outros, nós temos que ter bons modelos. Por isso que eu comecei falando de Cristo, de São José Maria, do Igor, da Samira, do Padre Milton, que são uma escala de modelos da minha vida. E o modelo dos modelos é Cristo, claro. Por isso que o pilar transcendental da educação personalizada vai ser o cume da formação. E se esses são os 7 pecados capitais, quais são as virtudes fundamentais que nós queremos infundir? E isso ajuda a entender os pilares e qual é a educação das virtudes que nós queremos dar aos nossos filhos. Se nós aceitamos que nós somos os modelos e se nós aceitamos que a nossa formação e a nossa luta pelas virtudes é que vai infundir neles o desejo de excelência moral. Em primeiro lugar, a temperança, que é a modulação dos prazeres, que é reconhecer que o nosso corpo tem apetites, que o nosso corpo tem desejos, reagindo ao cheiro, reagindo ao som, reagindo às imagens. Uma vez que nós conhecemos pelos sentidos as coisas do mundo, nós nos sentimos atraídos a elas. Elas são apetecíveis para nós. Por isso, o cheiro de uma bebida, como o café, ou a cor, ou um pratinho como esse, me gera salivação, me gera desejo de comer um bolinho, um pequeno hambúrguer, uma Coca Zero. E Coca Zero é o presente dos deuses, né? Então, só que eu não posso tomar muita Coca Zero, eu não posso comer muito bolo, eu não posso tomar muita água. Eu, palestrante iniciante, há algum tempo atrás, ficava bebendo água. E o banheiro se tornava uma imposição para mim, no meio da palestra eu ficava com vontade de ir ao banheiro. Então, hoje em dia, eu preciso da temperança de controlar o quanto eu bebo de água. Eu preciso de temperança para controlar o quanto eu como, para poder ter disposição, para comer na medida certa. Mas o meu corpo em si mesmo não diz isso para mim. É preciso que eu tenha razão, teórica e prática. Ajuda de um nutrólogo, de uma nutricionista, de um parâmetro objetivo, de quem sabe o que são os carboidratos, as proteínas e todos os nutrientes necessários para o meu bem-estar físico, para o meu corpo funcionar bem, para a minha saúde. E, ao mesmo tempo, a razão prática que, contemplando esse bem, torna a vontade forte o suficiente para buscá-lo. Então, a temperança modula o prazer. A fortaleza é a segunda virtude humana fundamental que nos dá
força para resistir o que é difícil. Porque para algumas pessoas, a mesa é um lugar de luta. Pessoas que têm a propensão a comer muito ou a comer pouco. Está aí o caso da Maria e do Inácio. A Maria tem muito apetite. O Inácio não tem apetite. Deus me deu 5 filhos com 4 temperamentos diferentes. A Maria é colérica. A Isabel, melancólica. O Inácio, fleumático, e o Vicente, sanguíneo. O Tomás a gente ainda não sabe. Tem só um mês. Tem só um mês de vida. E na mesa, cada um tem o seu jeitinho. Na mesa, cada um tem o seu jeitinho. A Maria é muito parecida comigo. Na mesa. A gente come muito, come rápido, tem muito apetite. Né? E claro que se eu tiver maus hábitos na mesa, se eu acabar de comer antes da Laís ter começado, tem alguma coisa de errado, não tem? Antes da gente ter abençoado, tem alguma coisa de errado. Né? Vamos pedir uma pizza, uma para mim e outra para vocês 3. A Maria, a vontade é essa. Vamos na pizzaria, nós 4, a gente pede 2 pizzas, uma é toda minha, 8 pedaços. Essa é a minha vontade. Eu como 8 pedaços, mas rápido, fácil. Essa não é a minha vontade, esse é o meu desejo. Ou seja, a minha saliva, a minha boca, o meu estômago pede 8 pedaços. Eu gostaria. Não eu, o meu corpo, digamos assim, gostaria. Ora, a Maria tem a propensão para gula. Como eu, não tenho a propensão. Eu sou guloso e luto contra isso. E luto para me manter, digamos assim, em forma. Não é estética. Para não engordar. Não é isso. É porque se eu comer 8 pedaços, eu vou ficar empachado, eu vou ficar afrontado. E é falta de educação. Eu não preciso de 8 pedaços de pizza. Então, eu preciso dar o exemplo na mesa para Maria de temperança. E para o Inácio, que não come. O Inácio parece uma seta. Ele senta... Todo mundo come ele lá. E ele é esbelto, o Inácio. Ele é lindo, o Inácio. Parece um fisiculturista. De 5 anos, todo definidinho, todo fortinho. E eu pergunto no judô, pergunto no futebol. Ele é fraco? Não. Ele corre mais do que todo mundo, ele escala as paredes, tem energia. Mas para ele, eu preciso infundir a virtude da temperança, que é comer. Mais do que ele gostaria. Ou seja, nem ele, nem a Maria, nem eu, nem ninguém é escravo do próprio corpo. Por isso que Caminho diz logo no começo, não me digas que são coisas do teu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Isso é o caminho das virtudes. É colocar os nossos filhos no caminho de formação constante do caráter. Sem a resignação conformista de quem diz, não, sabe o que é? Eu sou guloso. Eu estou dizendo em público para vocês, não é um exemplo didático, não é um exemplo retórico. Eu tenho gula. Eu sofro disso. Eu luto contra isso. Às vezes eu perco, às vezes eu ganho, como na tragédia da manteiga. Às vezes eu como mais, falo, puxa, comi mais. É grave? Não, não é tão grave. Não é tão grave. Mas eu posso ensinar a minha filha a falsa ideia de que ela pode comer tudo o que ela queira. Porque eu tenho dinheiro para ir no supermercado e comprar, se eu quiser, 5 pizzas. E se eu estou no supermercado com a minha filha, eu falo assim, filha, vamos lá, uma pizza para nós 6, tá bom? 1,5 pedaço para cada. Não, 2. De repente, pode ser. Então, eu teria que ensinar para ela que não é só porque a gente deseja comer que a gente vai comer, porque o prazer não é soberano. A verdade é soberana. Mas para que a verdade seja soberana, a inteligência que a busca tem que ser soberana na nossa alma. E não o prazer do apetite baixo. Então, a fortaleza é a virtude que nos dá força, coragem e paciência. Coragem no ataque, paciência na defesa. Como é difícil a paciência. Como nós precisamos de fortaleza para ser pacientes. Para resistir no tempo o que nos incomoda. A vida de certas pessoas é tão sofrida que ela se torna uma longa paciência até a morte. Porque a paciência não é só esperar o ônibus ou o Uber que está atrasado. A paciência é saber sofrer. Etimologicamente, em grego, o patos é o sofrimento. A apatia é a sofrência, por assim dizer. A paciência é exatamente sofrer em pé, com Maria aos pés da cruz. Então a paciência é uma virtude sublime. E os nossos filhos, como todos sabem, não suportam nada que não seja imediato. Eu quero agora, eu quero chorar. E a gente muitas vezes tem que aprender, essa é uma grande descoberta dos pais, que eles vão chorar e não vão morrer. E que eles vão chorar e vão cansar de chorar. Antes que nós cansemos.
Então tá, você vai chorar. Você vai chorar meia hora e eu vou suportar. Da próxima vez você vai chorar 20 minutos e eu vou suportar. E da próxima vez você vai chorar 15 minutos. E daqui a uma semana você não vai mais chorar. Pessoal, uma semana resolve dar paz para a vida. Mas tem pais que estão lá com um filho de 5 anos que chora cada vez que quer alguma coisa. Porque ele não suportou que o filho chorasse por meia hora e deu o que ele queria. E falou, opa, perfeito, eu choro, ele me dá. É pavloviano. É behaviorista isso aqui, é ato de reação, causa e efeito. Não, você vai aprender a resistir. Você vai aprender a suportar. Isso é fortaleza que a gente vai ensinar para um bebê. Ainda que ele não esteja totalmente inapto à vida moral, porque ele não tem as faculdades desenvolvidas. Ele não tem a linguagem para explicar para ele. Estão entendendo o quanto isso é importante? Eu estou falando de coisas básicas. Comer, chorar, né? Passar frio, passar fome. No lançamento da Laís, anteontem, estava frio para Maria. Eu nem estava de blazer. A gente estava no colégio, lançando o livro da Maria. A Maria sentou no meu colo e falou, tá frio, né, papai? Eu agarrei, ela foi agarradinha, tá grande já. Eu fiz assim, e estava frio, e eu falei assim, deixe-me que te lembres as maravilhas, deixe-me que te lembres as maravilhas da vida para que não as desperdiçais. Fome, frio, sede, calor. Esse é um ponto de São José Maria. Ou seja, o frio dela é um pequeno incômodo que ela podia tomar como mortificação. Assim como um pequeno calor, como o do Ceará ou do Pará. A gente pode sair reclamando. Ou a gente pode dizer, sair agradecendo pelo calor. Hoje eu falei assim, nossa, como é bom aqui, tão quente como Belém. Que alegria. Calor humano, calor geográfico também, climático. Então, depois vem as virtudes da prudência e justiça. A prudência, de algum modo, é a principal das virtudes humanas, porque é a virtude da consciência moral, a virtude do reconhecimento do que é bom e mal, certo e errado, não só para os seres humanos em geral, para a humanidade em geral, mas para mim nos casos concretos. Então a prudência tem uma dimensão universal, uma dimensão geral, do certo e errado, mas uma dimensão particularizante, que torna o bem universal particular. Uma coisa é falar do casamento em abstrato, outra coisa é falar do meu casamento com a Laís. Porque, por um lado, o casamento é homem e mulher que se amam e se entregam um ao outro e geram vida, na carne e ou no espírito. Por que e ou no espírito? Porque nem todos os pais, genitores biológicos, são os mestres morais dos filhos. Quem vai ser a grande referência da vida dos filhos de vocês? Pode ser o Neymar. Pode ser o Chitãozinho Chororó. Pode ser o ídolo da novela. Pode ser o Lula. Pode ser o Bolsonaro. Pode ser um político, um banqueiro, um jogador de futebol. Pode ser. Ou pode ser você, pai. Você pode ser o protagonista moral da vida do filho de vocês. Ou o seu filho. Porque você pode ser a pessoa que ele viu lutando pela santidade, pela perfeição, com alegria, com senso esportivo, com vontade de fazer cada vez mais e melhor. Em outras palavras, que amava. Então, depois da temperança, fortaleza, prudência, antes de falar do amor, eu queria falar da justiça, rapidamente. A justiça é muito importante na formação dos filhos, porque ela dá um senso de dever, porque ela põe na equação o outro. E ela pergunta não o que eu mereço, o que eu tenho direito, como a gente pensa na justiça, na modernidade liberal, que confere direitos individuais de liberdade para cada um. Mas o que eu devo a você, o que eu posso lhe dar, o que eu posso lhe entregar. Claro que a justiça é uma troca, existe uma reciprocidade. No trabalho, por exemplo, eu trabalho e recebo. Eu pago e recebo o produto. Claro que é justo que eu receba o produto proporcional. Mas a justiça, no sentido que eu estou dizendo, é ensinar a criança a pensar nos outros. É justo que você ajude, que a criança mais velha ajude a mais nova.
É um dever que a gente ensina, os encargos que a gente infunde nas crianças, na escola, em casa. Ah, mas tem empregada para limpar, tem faxineira. E daí? Você vai ajudar. Você vai colaborar. Você vai levar pelo menos o prato à pia, depois do jantar. Você vai ajudar. Domingo é um dia de arrumação em casa, por exemplo. É um dia de trabalho. É justo que a nossa casa esteja arrumada por nós, porque sabemos os lugares das coisas. Nós não moramos num hotel, em que o hotel a gente simplesmente dorme, está tudo arrumado. Por um passe de mágica a gente volta, tudo arrumado. Não, a vida não é um passe de mágicas. E quem está ali está recebendo o seu digno salário. O quanto de justiça a gente pode ensinar para os nossos filhos falando da dignidade do trabalho, das pessoas que trabalham na nossa casa, das pessoas que trabalham na escola. Uma escola como essa é fruto de muito trabalho, de um trabalho incansável, de um trabalho ininterrupto, de um trabalho infinito. Aliás, os filhos não dão trabalho, eles são o trabalho digno da vida. Eles são o trabalho que dá sentido à vida. Não é que dê trabalho educar o filho, é um trabalho constante. Eu vejo até hoje a minha mãe me educando, me formando, me ajudando, claro, numa outra perspectiva, numa outra proporção. Mas continua positivamente preocupada, não intrusiva, porque isso pode gerar um outro problema, mas ajudando, preocupada, servindo, auxiliando, porque ela é mãe. E cuidando dos netos dela, os nossos filhos. E para concluir, se a gente, recapitulando os argumentos da palestra, conscientemente se insere no caminho das virtudes e procura infundi-lo nos nossos filhos, para que eles tenham as faculdades da alma integradas e ordenadas numa hierarquia que vai da inteligência à vontade, dominando as paixões, e não se deixando dominar pelos vícios, que são os pecados, como os 7 listados por São Gregório Magno como capitais. E se nós lutamos pelas virtudes, sobretudo essas 4 virtudes humanas, como modelos e exemplos: temperança, fortaleza, prudência e justiça. O que falta? Do ponto de vista da educação personalizada, com os seus 5 pilares constitutivos, nós teríamos o desenvolvimento do pilar físico, sobretudo na virtude da temperança, do pilar socioafetivo, sobretudo na virtude da justiça e da prudência. Nós teríamos o pilar volitivo, que é o núcleo desses pilares, porque é o que nos dá liberdade e que nos ensina a dominar interiormente aquilo que obstrui a nossa realização do bem. Então, pessoas fortes, pessoas firmes, como exatamente exorta São José Maria Escrivá no capítulo 1 de Caminho, caráter, ser forte, ser viril, mas depois ser anjo, ser líder. Domina-te a ti mesmo. Tu não pode ser líder dos outros se não liderares a ti mesmo. Como é que o pai vai liderar um filho sendo preguiçoso? Como é que o pai vai ensinar a sinceridade para o filho se o filho o vê mentindo? Se ele não tem controle da língua? Se ele não tem controle do que ele fala? Se o filho vê que ele tem 2 faces, que ele é hipócrita, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O resto procede do inimigo. O pilar intelectivo, na sua dimensão intelectual e moral, como eu falei, e o pilar transcendental. E com isso eu queria concluir a palestra, porque isso é o topo. O mais importante no caminho das virtudes é o amor. O fundamento da educação dos filhos é o amor. Os filhos são frutos do amor entre os pais. Um amor tão profundo, tão intenso, que gera a vida, mas que não acaba depois que a vida foi gerada. Porque exige a formação. A gente se preocupa com a saúde e com a educação, normalmente, o plano de saúde e a escola. Só que isso é uma condição para que as águias dos nossos filhos voem alto. E esses voos altos são os voos do espírito. Quando eles atualizarem a sua capacidade superior, que é a capacidade de amar a Deus, e de estar com Deus, e de amar o próximo como a si mesmo por Deus, e de viver embebido nesse grande mistério, nessa grande chama, que é a caridade divina, porque Deus é amor. Quem acompanha a liturgia da missa, a gente está lendo exatamente os Atos dos Apóstolos,
e o Evangelho de São João, que trata sempre desse tema. São João trata desse tema na primeira carta, Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso, porque como pode amar o próximo, Deus que não vê, se não ama o próximo que vê. Então a caridade, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por Deus, é o topo do caráter cristão maduro e completo. Mas olha que interessante, a caridade depende da infusão do próprio amor de Deus em nós. É uma virtude teologal, sobrenatural, que tem Deus como origem, Deus como fim. Depende da vida da graça, é um dom. Tá? É um dom, é uma semente plantada. A gente precisa organizar o solo da nossa alma, que pode ser um solo rochoso, espinhoso. A semente pode cair na beira da estrada, com os pássaros que a roubam, ou um solo fecundo. Então a caridade pode crescer e expandir na nossa alma. Claro que isso depende da graça, por um lado, mas isso também depende da natureza. Porque a graça não neutraliza a natureza, mas antes a pressupõe. E quando a gente se esforça pelas virtudes morais e humanas dos nossos filhos, isso quer dizer que nós estamos nos preparando para a santidade. E, ao mesmo tempo, já estamos os inserindo na santificação, que depende, é claro, de Deus. Porque, desculpem, acho que é o único termo técnico que eu vou usar, mas vou logo interpretar, porque não é uma palestra técnica. Mas a gente não pode recair no pelagianismo. A gente não pode recair na heresia de achar que a força da vontade humana é capaz de nos justificar. E que nós, como fortes, inteligentes, então, essa palestra foi maravilhosa, porque agora eu vou virar o super-homem. Não, você é fraco, débil e precisa da graça, por um lado. Mas isso não quer dizer que você não tenha faculdades, ainda que adoecidas, ainda que debilitadas pelo pecado, capazes de atos bons, capazes de virtudes. E quando a gente prepara o terreno da nossa alma com virtudes, o terreno fica propício para a fecundação da caridade. Ou seja, a gente, sendo justo, é capaz de amar. Sendo prudente, é capaz de amar. Sendo temperante, é capaz de amar. Sendo forte, é capaz de amar. E, ao mesmo tempo, a gente vai expelindo aqueles pecados que nos tornam egoístas, autocentrados, autorreferentes. Quando a gente é guloso, luxurioso, irado, preguiçoso, invejoso, soberbo, a gente, no fundo, está desprezando os outros. E está preso em nós mesmos. E temos obstáculos interiores. A verdadeira liberdade é a liberdade interior. Porque a liberdade exterior nem sempre é possível, nem sempre está à nossa disposição. Mas a liberdade interior, sim. Para concluir, eu não falei do passado no Viktor Frankl. Eu falei do futuro, que é um poder ser, e eu falei do presente, que é um dever ser. E o passado? O passado, para ele, é o ser. Poder ser, futuro. Dever ser, presente. E uma vez que a gente faz, está feito. Pilatos não disse o que eu escrevi? Está escrito. Deus não se esquece de nada que nós fizemos. O passado é a memória eterna de Deus. De tudo o que já aconteceu. Que para ele também é o que para nós acontecerá ainda. Porque para Deus nada é passado, assim como nada é futuro. Porque ele vive num eterno presente compacto de todas as coisas. Para nós que estamos no tempo, essa é a nossa condição, e essa é a condição das virtudes, o passado é o que nos dá ou um santo orgulho das coisas boas que nós fizemos, como a amizade que nós construímos, como os filhos que nós temos. E fala assim, caramba, que coisa boa, que bom que naquela época eu segui este caminho e eu posso confirmá-lo depois de mais de 10 anos. Olha, deu certo, esse colégio era um projeto, era só um poder ser. E aí vem no presente e vira um dever ser. E noites mal dormidas, e manhãs acordar, e trabalhos, e burocracias, e incompreensões, dificuldades, e milagres que eu vi que foi marcado por uma doação. Isso é a graça que vem fazer. Toma um terreno aqui para vocês, só para mostrar que eu estou agindo, mas vai ter que trabalhar, vai ter que fazer e acontecer. E depois que a gente faz, a gente escreve a obra. É como se a gente editasse e publicasse. O primeiro livro da Laís, ela, mas e agora? Eu falei, olha, vai ter que publicar. Vai ter erro, vai ter imprecisão, vai ter defeito. O livro não é perfeito, se não te informar. Nenhum livro é perfeito. A gente fala, puxa, eu disse de uma forma errada, tem mal interpretação, pode ser. Tudo bem, isso é normal.
Porque a gente erra, mas a vida precisa de uma coragem para escrevê-la e assiná-la e publicá-la. E isso, para Deus, a nossa vida é um livro. O passado é o ser que não pode passar. O passado não é o que passou. Qual é a moral da história? Ficou abstrato, eu sei. Mas aqui vocês vão entender. Tudo é eterno. O sentido da vida é estar diante da eternidade e saber que cada ato nosso é eterno e tem uma repercussão eterna e tem uma gravidade eterna. Por isso que o pilar transcendental nos põe a nós e aos nossos filhos diante de Deus, que é eterno. E se a gente tiver decepado esse pilar com as educações secularistas, em geral, os nossos filhos vão ser só animais racionais. No máximo. E nós somos muito mais do que animais meramente racionais. Nós somos almas imortais voltadas e vocacionadas ao amor eterno de Deus. E como é que eu presinto a eternidade? Amando. O amor tem um vínculo com a eternidade, porque nada destrói o amor. O amor é invencível. Virgílio dizia, omnia vincit amor. O amor vence tudo. E São Paulo, eu acabo o meu livro, O Caminho das Virtudes, que eu tenho a impressão que inspirou o título da palestra, falando do Jordan Peterson, do segundo livro das regras para além da ordem, mais 12 regras sobre a vida, e o amor cristão. Porque o segundo livro do Jordan Peterson é, a meu ver, já uma apologia cristã. Porque ele defende o amor sacrificial. Quem ensinou isso? Jesus Cristo na cruz. Você não tem mais nenhuma tradição, nenhuma filosofia que ensine o amor sacrificial. E é isso que ele defende. O amor que é capaz de superar tudo. Eu falei, isso aqui está na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E eu provo no meu livro. Está lá. Né? Então, o amor nos dá o sentido profundo da vida. A educação dos filhos é baseada no amor a Deus e no amor a eles. E o amor é o desejo de perfeição e de eternidade dos nossos filhos. Por isso que nós não nos contentaremos jamais com a mediocridade e com filhos meia boca. Nós queremos o melhor da saúde, o melhor da educação, o melhor da santificação para que eles tenham a vida eterna do céu e gozem da maravilha. Porque nem a morte, nem a doença, nem nada, o que nos afastará do amor de Deus? Nada. Nada pode nos afastar. E o mais desafiador, e com isso eu concluo, é integrar isso. Foi isso que eu aprendi com São José Maria Escrivá. Eu já tinha uma noção teórica de tudo isso, mas esses pontos foram ligados e costurados na minha vida com esse caminho das virtudes que eu aprendi. Também aqui em Fortaleza, com o Padre Milton, com o Igor e com a Samira. E por isso eu estou muito agradecido pela atenção de vocês. Obrigado. Se quiserem perguntar, eu estou à disposição. A gente tem só até meia-noite, então precisa ser um pouco breve. Boa noite, Vitor. Eu sou Mona Lisa e hoje estou à frente de uma escola no interior do estado. E talvez seja muito mais desafiador do que montar o Luzeiros, né? Acho que montar o Luzeiros eu acompanho um pouco das meninas e sei que, de alguma forma, a gente tem todos os desafios de uma escola, mas a gente tem pais que desejam as mesmas coisas. Hoje eu sou da área da saúde, mudei de carreira e estou à frente de uma escola que tem 37 anos. Como é que a gente pode trazer esse projeto das virtudes para os pais, para os professores, para os colaboradores, que, de certa forma, entraram num projeto que não necessariamente nasceu com esse propósito? Hoje, talvez seja o maior desafio que eu enfrento lá. Você é a diretora? Hoje sou a diretora. E a gente está aqui com 3 coordenadoras da escola. Ótimo. Também. Perfeito. Eu acho que a palavra-chave aqui é a liderança. É a liderança moral, intelectual e institucional. Me explico. Existe uma diferença entre autoridade e poder. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade. E a autoridade pressupõe o poder. Ou seja, se vocês tiverem
a busca... o exemplo que eu vou dar é parecido com o que eu falei em relação aos pais. Vocês têm que agir com os professores, colaboradores e pais como os pais em relação aos filhos. Primeiro, dando o exemplo de pessoas muito virtuosas e de pessoas que buscam a virtude. Sabe quando as pessoas vão perceber concretamente que nós buscamos as virtudes? Quando nós nos arrependemos e pedimos desculpa. Porque nós não consentimos com o pecado, com o vício. E quando a gente faz exame de consciência, nos meus livros tem uns 50 exames de consciência, que eu também aprendi no Opus Dei. Exame de consciência é se perguntar na primeira pessoa o que se fez de bom, o que se fez de errado e como pode melhorar. Então eu olho para minha esposa e falo, desculpa, eu te dei pouco carinho. Ela, não, que nada, meu amor, besteira. Não, eu te dei pouco carinho sim, eu estava pensando em outras coisas, eu nem olhei para ti direito. Desculpa. E principalmente desculpa a Deus. E desculpa a mim, porque eu escrevi uma página triste da minha biografia. Claro que é uma coisa leve. Então, quando a gente está no caminho das virtudes, a gente automaticamente atrai os outros ao caminho das virtudes. Liderança moral, liderança intelectual, ensinar, palestras, formação. Isso é algo também que eu sempre tenho a oportunidade de falar nessas palestras de virtude. Sócrates, isso é a base da filosofia, a origem da filosofia, se perguntava, como se aprendem as virtudes? Como se ensinam as virtudes? É uma pergunta boa, né? E a resposta tem a ver com o que eu expliquei, é teoria e prática. Não basta só teoria. Obviamente, ninguém aprende virtudes num curso, numa aula. Agora, por que esse auditório está lotado? Porque como a gente tem inteligência moral, quando a gente pensa no bem, entende o funcionamento do bem, a gente se habilita a praticá-lo, a realizá-lo. Por isso que além da autoridade moral, que é a principal, como eu falei, é a autoridade intelectual. Explicar, dar aulas. Tem livros sobre virtudes, da editora Quadrantes, da editora Cultor dos Livros, os meus mesmos, como abortivos desse conjunto. E em terceiro lugar, aproveitar, sim, a autoridade institucional, que corresponde à autoridade dos pais sobre os filhos, que é uma autoridade institucional legítima. Ou seja, você tem o poder legítimo de estabelecer programas, disciplinas, formações, material didático, e assim por diante. Com essas três formas de autoridade, moral, intelectual e institucional, porque a autoridade institucional vai ser o veículo pelo qual você vai poder ensinar concretamente. Você e quem você convidar. Como, por exemplo, as professoras do Luzeiros, ou a Samira, ou quem tem essa experiência específica aqui. Porque é verdade que a gente diz que papagaio velho não aprende a falar. A gente acha que o professor está mais velho. Por exemplo, eu sou professor dos professores no Mirante, né? E eu vejo que às vezes eles me olham pensando assim, quem é esse aí para me ensinar? Quem é esse aí para... Eu já sei dar aula, eu já sou professor, eu sou pedagogo, eu sou formada em pedagogia. E isso dá a falsa ilusão de que ela já está formada e não precisa de mais formação. Não é difícil convencer os professores que eles precisam de formação? Ah, você é mãe, então você tem que ter formação para ser mãe. Os primeiros passos que a gente fez aqui, do IBF, eu falei para minha mãe, eu estou indo para uma formação para ser um bom marido, um bom pai, lá em Fortaleza. Meu filho, você já é um pai, você já é um marido. Não precisa de formação, mas claro que eu preciso, aí que eu preciso. Eu preciso de mais formação para ser um bom marido e um bom pai do que para ser um bom professor, um bom cidadão, um bom jogador de... Ora, se eu aprendo a jogar futebol com um curso, como é que eu não vou ter um curso para aprender a ser pai, que é 1000 vezes mais complexo e 1000 vezes mais importante? Então, a ideia é, humildemente, fazer com que os professores se abram a essa nova forma, que não é um método, é um estilo pedagógico de educação personalizada, que inclui, e está muito didático já, e a gente tem grandes propagadores e difusores dessa ideia, como o professor João Malheiro, que esteve aqui, né? Que é um dos grandes nomes, que está educando, ajudando os professores a conscientizarem. E aí, graças a Deus, que você tem autoridade institucional. Porque se você tivesse só autoridade moral e intelectual, eu ia lhe dizer, isso vale se eventualmente tiver alguém aqui nessa condição, cative o coordenador, cative o diretor. Convença o diretor e o coordenador de que isso vale a pena, porque de cima para baixo também ajuda muito. Como quando a mãe está convencida que precisa de formação, mas o pai não.
Ou vice-versa. O pai está convencido que precisa de formação e a mãe não. E aí a primeira coisa é tentar convencer o cônjuge de que precisa de formação. Isso acontece muito na formação religiosa, né? O pai fala assim, eu preciso de formação, e a mãe, eu não. Mas é o contrário, quando a pessoa é mais santa, mais virtuosa, mais ela percebe que precisa mesmo de formação. Eu espero ter ajudado. Os livros têm um poder incomensurável. Nós não podemos negligenciar o poder dos livros. No mesmo livro que eu estou referindo como um refrão aqui na palestra de São José Maria, o caminho, porque quando eu li a palavra caminho, eu pensei logo nisso. O caminho das virtudes. Os livros já fizeram muitos santos. Ele cita Santo Inácio, por exemplo. Então, os livros podem ser sementes. A coleção de educação e família da editora Quadrante, um clube do livro, uma palestra com livro. Por isso que, quando eu comecei a dar palestras e não tinha livros, há 5 anos atrás, eu pensava que a minha comunicação era incompleta. E hoje eu acho que eu posso oferecer algo de muito mais concreto e objetivo. Porque além de uma palestra de 1 hora, eu tenho aí 5 livros, para que vocês possam depois, no silêncio da leitura, assimilar, refletir, examinar a consciência. Os meus 2 livros de virtudes, Virtudes no Cotidiano e no Caminho das Virtudes, são super práticos. Práticos. Você sai com deveres de casa. Você pode pensar uma virtude, humildade. Leia o capítulo sobre humildade, faça o exame de consciência e descubra como ser mais humilde. Ou, se você ainda não é, começar a conquistar a humildade. E você pode fazer isso com os professores aos poucos. E saiba também, eu comecei falando da amizade com o Igor e com a Samira, com o Padre Milton, que você não está sozinha. Porque você já tem, pelo visto, pelo menos mais 3 coordenadoras. Pelo menos, está ótima. Né? Quando eu voltei para Belém, só tinha uma pessoa, tem um ponto de São José Maria que diz, daqui, não haveria 1 ou 2 que me entendem? Quando eu voltei para Belém, tinha uma pessoa só que me entendia, a minha esposa. Estava muito bem, né? Graças a Deus. Quem mais? André e a Evinha, entenderam. E depois 4, e 6, 8. Hoje a gente é uma família, o Mirante em Belém é uma explosão apostólica. O Mirante, eu acho que é um case de disseminação contagiante da educação personalizada que envolve, como eu disse, o pilar transcendental, que é o amor de Cristo. Na cidade. Como? Porque um vai passando para o outro, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o que tem, cada um com a sua virtude precípua. E a gente foi fazendo. E a sua cidade pode ser revolucionada. Para isso, precisa de tempo. Precisa da virtude que eu falei, paciência. Precisa tornar o poder ser, dever ser, até que ele seja o ser. É o jogo da liberdade, é o jogo da vida, é a graça da vida. Próxima pergunta. Se houver. Boa noite, professor Vitor. Meu nome é Renata, eu sou professora de uma escola católica aqui em Fortaleza. E a minha pergunta é, como nós, professores, podemos ajudar diretamente alguns pais que se encontram bem perdidos em relação às virtudes dos filhos? Excelente pergunta. Na educação personalizada, existe a prática da preceptoria, que é um meio muito concreto de envolver o pai na formação do filho. Eu acho que vale a pena atacar indiretamente, ou seja, para convencer o pai de que ele precisa ajudar o filho, você pode convocá-lo para uma reunião, para uma espécie de preceptoria, e falar do filho, e despertar nele. Ele ama o filho, é muito raro um pai que não ame o filho. Tem que ser muito embrutecido para não amar um filho. Mas o amor nem sempre é acompanhado da consciência das responsabilidades inerentes ao amor. Porque a principal responsabilidade inerente ao amor é a formação de quem a gente ama e o desejo de extrair da quem a gente ama o melhor. Se eu fiz, e eu digo sem nenhuma vaidade, com que a Laís publicasse o livro, eu que mandei para o editor o livro, eu que liguei para o editor e falei assim, é o seguinte, tem uma autora aqui que eu conheço bem, que é boa para o nosso catálogo. Quem é? Deixa eu te mandar o arquivo. É a Laís, minha esposa. E o livro fala disso, 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 e é um complemento dos meus livros de virtudes. É melhor, o livro da Laís é melhor do que o meu livro de virtudes. Porque os meus livros de virtudes foram espontâneos e em lives de Instagram. Eles foram
marcados pela espontaneidade, pelo caráter difuso. Depois eu consegui reuni-los e fechá-los em capítulos. O da Laís foi pensado e organizado num curso baseado numa antropologia completa da mulher, na comunidade entre esposas dela. E eu falei isso para o editor. Ora, eu não fiz isso por vaidade ou porque era minha esposa, é porque eu realmente acho. E eu disse, eu realizei o livro, e eu o prefaciei. O meu livro, Amor à Sabedoria, tem 7 prefácios de autores consagrados e canônicos. E depois que eu tinha feito esses prefácios, prefaciei o da Laís, e eu digo sem imposição subjetiva, mas com amor à verdade objetiva, que é um livro excelente. Porque se baseia em livros excelentes, todos consignados na bibliografia. Por exemplo, do catálogo da Editora Quadrante. Então, voltando, se o amor... E foi um parêntese um pouco longo, porque eu sou prolixo. Eu não tenho a virtude da síntese. Tá? Não tenho, ainda, mas luto por ela. Tá? A pessoa manda um áudio de 2 minutos e fala, desculpa pelo áudio longo. Desculpa pelo podcast, 2 minutos é a primeira palavra minha ainda. 2 minutos eu nem comecei ainda o argumento, eu só na introdução, eu estou na introdução da introdução. Nos prolegômenos, gostei. Quem falou prolegômenos? Você, essa palavra bem filosófica, os prolegômenos, né? Os alemães que escrevem um tratado de 600 páginas dizem introdução ao problema da educação. 600 páginas para introduzir. Então, o que eu falava da Laís é que se eu a amo, eu quero extrair dela toda a sua potencialidade, todo o poder ser, que se torna dever ser. A comunidade entre esposas, é bonito quando a Laís conta isso, e ela contou no lançamento que a gente gravou e vai postar. Sabe como surgiu a comunidade entre esposas? A gente estava em São Paulo, esperando, tenso, rezando a operação que seria do nosso quarto filho Vicente, da cabeça, uma operação grave, e ela, assim, um pouco tensa, resolveu reativar o seu Instagram, que estava adormecido há anos, uns 3 anos. E ela abriu uma caixinha, começou a falar de intimidade conjugal, e percebeu que esse tema era mais restrito às mulheres, e queria fazer alguma coisa mais íntima, digamos assim. E criou um perfil separado, com a coisa mais anti-intuitiva do ponto de vista do marketing, a coisa mais errada do ponto de vista do marketing, que é o perfil fechado. Um perfil restrito, que tinha que pedir, tinha que bater na porta para entrar. Não. Falei, amor, tu tens que aceitar as pessoas. Eles são os teus clientes, eles são os teus interlocutores, são teus alunos. Tu não queres ensinar, tem que ter gente. Não, mas não é qualquer uma. Como é que tu vais? Então imagina, ela fazia uma loucura, ela pedia certidão de casamento para as pessoas. Então, antes, imagina, ela ia postar, peraí, tem 15 mensagens aqui para eu conferir a certidão de nascimento, de casamento. Aí uma falou assim, eu estou sem minha certidão, mas está aqui a foto. Tinha que ser casada na igreja. Falei, amor, mas tu não... E as pessoas que podem vir a casar na igreja? Existem milhares. E as pessoas que são solteiras? Não é porque eu já sabia de marketing, é como se eu dissesse, não, eu não vou dar aula para vocês, porque vocês podem não entender. Não, calma, eu tenho que tentar. Bem, o exemplo que eu estava dando é que eu extraí da Laís, eu busquei extrair dela, mostrando para ela o poder ser, o dever ser, que agora é. Agora foi. E nada acaba a comunidade entre esposas, porque ela já se deu, já transformou a vida, já impactou. E a maravilha de uma comunidade é que está gravada, pode se renovar, assim como o livro, está aí, pode ser lido por quem quiser. Então o pai tem que se convencer que o filho não está pronto e que a formação do filho não depende só de você, professora. E você tem que engajá-lo numa parceria. E aí vem o seu talento como professora de que certas virtudes precisam ser infundidas pelo exemplo, pela explicação, pela educação, em casa também. E que a escola sozinha não faz milagre. Então você tem que responsabilizar moralmente os pais. O exemplo que eu dei da Maria. A Maria vai ser gulosa, se eu for guloso. É simples. Eu não gosto de dar exemplos ruins, mas servem tanto para bons como ruins. O meu pai é o homem mais trabalhador que eu conheço. Quando eu conheci a espiritualidade de São José Maria, de santificação do trabalho, quando eu vejo descrições de São José Maria sobre o burrinho, por exemplo, trabalhador incansável, penso no meu pai. Eu nunca vi o meu pai descansar em casa, a não ser final de semana. Eu nunca vi meu pai de férias. Só viajando, que não dá para trabalhar. Hoje em dia, com o celular, é capaz de ir trabalhar na viagem, o que é um problema também. Não é virtude isso, não.
Mas em casa, em Belém, eu lembro eu de férias, dezembro, ele trabalhando, dia 24 dele trabalhando. Não, 24 eu vou chegar mais cedo. Vou chegar às 16 horas. Mas trabalhando dia 24, por quê? Porque tem trabalho, porque é um advogado cheio de cliente. Agora, vê a satisfação dos clientes. Altíssima, porque é diligente, é competente. Então, para mim, trabalhar é algo tão natural. Eu não consigo me imaginar assim, vagabundeando. Não consigo. Por quê? Porque a virtude torna o bem fácil e natural. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não consigo mentir? Tem gente que não consegue. Assim, vamos me enganar? Eu não consigo, eu não sei. Era para teres mentido. Desculpa, eu não consigo mentir. A pessoa tem a virtude da sinceridade muito rezada. Minha avó era assim. Não dava. Era totalmente transparente. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O resto procede do inimigo. Então, se você conseguir infundir nos pais a consciência e a responsabilidade de que deles depende a virtude dos filhos, você vai motivá-los. Os livros ajudam, as formações ajudam. Convocar reunião, eu queria conversar. Não tenho tempo. É terrível isso, né? Os pais não têm tempo para preceptoria, ou para formação, ou para... Bem, quem não tem tempo para ajudar na formação dos filhos, para ter consciência da formação dos filhos, está desordenado. Essa é uma outra estratégia maravilhosa que eu tenho usado. Virtude da ordem. O uso eficiente do seu tempo. Isso vende que é maravilhoso. Eficiência, ordem, agenda, organização, prioridade, metas, hierarquia. Tá, meta número 1, Deus. Tempo na agenda para Deus. Puxa, eu vim para uma palestra Virtude da Ordem. Sim, qual é a ordem da realidade? Qual é a ordem do amor? Né? Segunda meta fundamental, família. Nunca deixar o trabalho prejudicar o tempo devido à família. Então, isso exige formação, isso exige conversão. A palavra que eu usei no começo da palestra. Porque eu me converti. E isso me dá muita, como todos vocês, a maioria de vocês, tenho certeza, muita cumplicidade com os nossos contemporâneos. Se um pai me diz, eu não ligo para o meu casamento, eu te entendo. Eu te entendo porque eu cresci achando que o casamento não era o mais importante. Eu cresci achando que o prazer e a profissão que me dava prazer era o mais importante. Então, primeiro eu vou estudar para concurso, eu sou do direito, como o Igor e a Samira. Então, era concurso para poder passar no concurso, aí tem um bom contra-cheque, aí depois eu tenho o prazer disponível, depois eu penso no resto. Isso é uma estupidez, isso. Estupidez. Mais alguma? Tem mais alguma coisa que vocês querem que eu comente, que eu fale? Pergunto para a organização também, algum ponto que esteja candente. Não? Então, ótimo. Muito obrigado. Uma boa noite. Se quem quiser... Obrigado.